Temos editorial do Global Times por aqui. O arco de Hideo Shimizu também é uma questão colocada sobre o futuro do Japão. Editorial do Global Times. É um texto que fala sobre a agressão japonesa à China no passado e a posição do governo japonês em relação a questões históricas, professor. Conta mais pra gente sobre esse personagem também. Quando o Fala Aí Professor, que é toda sexta-feira, e aliás, pessoal, não esqueça de colocar meu zap aí para o pessoal perguntar. Quando o pessoal não pergunta algumas coisas, eu mesmo seleciono aí um assunto. Isso aqui não é um assunto que mexe com a geopolítica mundial, mas é um assunto muito importante. E é um assunto que mexe com a história, que mexe com alguma coisa que nós chamamos de uma reparação histórica. E eu tenho que contar para vocês alguma coisa que poucas pessoas eu não saberia dizer quantas, são poucas ou são muitas pessoas que conhecem, mas o Japão, houve duas guerras sino-japonesas. Uma no século XIX, que eu não vou entrar em detalhes, não é importante. Esta do século XX é a importante. O Império do Japão, o imperador Hirohito, que vocês conhecem, que fez essa Pearl Harbor, né? E outras barbaridades mais que vocês conhecem, o imperador, você sabe que ele é considerado Deus no Japão, né? O imperador lá no Japão é considerado um Deus. Ele, inclusive, não assinou a rendição. Quem assinou foi um preposto dele, né? Ele não pode... Bom, então, em 1931, havia uma guerra civil na China para ver quem tomava o poder. Mao Zedong, líder do Partido Comunista Chinês, o objetivo era derrotar o partido que era o KMT, né, que é o Kuomintang, do Chiang Kai-shek, que governava a China. Eles estavam em guerra, né? Guerra civil, 1931. Aí o Japão atravessa o mar do sul da China e desemboca ali na Manchúria. Você já ouviu falar da Manchúria? Manchúria é uma região imensa da China, né? E toma a China. E fica ali na China, né, de 1931 até o final da Segunda Guerra, 1945. Então, quanto dá 31 a 45, dá 14 anos, eles cometem as maiores barbaridades e atrocidades que pouca gente sabe. Eu, com a memória já de um senhor, tem um filme na Netflix, eu não vou saber o nome, mas posso dar como dica cultural nas próximas semanas, eu vou pesquisar o que significou essa ocupação. Eles implantaram um governo fantoche japonês nessa região, mataram 1 milhão de chineses nesses 14 anos, o nome do governo era Manchukuo. Mas o pior de tudo isso não é ter matado 1 milhão, etc, etc, etc. Já vou chegar na reportagem, tudo isso que eu estou falando é para contar a situação histórica, né? Bom, essa reportagem trata de um assunto que pouca gente conhece. Tão pouca gente conhece que eles criaram uma espécie de museu das atrocidades que esta tropa específica, chamada Unidade 731, fez aí nessa região da Manchúria. Mas o que tem de tão especial que eles fizeram? Mataram 1 milhão, já não é? Não. Esta unidade matou só 3 mil. Ué, você está preocupado com 3 mil e não está preocupado com 1 milhão que eles mataram? Aí é que está. Era uma unidade de guerra biológica, igual aquele Joseph Mengele do Hitler, lembra que foi, inclusive morreu no Brasil e nós nunca ficamos sabendo, né? Eles faziam experimentos com seres humanos vivos, eu anotei aqui, dissecções de cadáveres não, dissecções de seres vivos. Eles abriam as pessoas com elas
vivas, igual a gente faz no laboratório com o sapinho quando é menino lá na 8ª série, né? Eles queimavam as pessoas vivas para anotar as reações e como é que a pele, como é que ela vai, né, borbulhando, etc, etc. Como é que a pele e a pessoa reagia com o congelamento, né, submetida a um congelamento. E a última experiência que você não pode imaginar eles faziam transfusões de sangue de humanos e animais. Então passavam sangues de bois, porcos para seres humanos, né? Então morreram só 3.000 pessoas nisso. Pô, mas isso é uma barbaridade? Você está preocupado com 3.000? Não. Mas isso é atrocidade. Então a China criou o Salão de experimentos, de evidências de crimes cometidos pela unidade 731. Aí entra, então, finalmente, o Japão nunca pediu perdão para a China sobre esses episódios. Como, aliás, os Estados Unidos nunca pediram perdão pelas 2 bombas que eles jogaram, que mataram em 2 dias, na mesma semana, 200.000, fora 1 milhão que morreram depois, né? Bem, este senhor que aparece na foto é um japonês, visitou esse salão, ele tem 94 anos, chama Hideo Shimizu, é o último membro vivo deste batalhão que fazia estas experiências, segurava as pessoas para fazer essas carnificinas. Ele foi lá com aquele gesto que o japonês tem, né? Eu fico até emocionado, fez a referência e pediu perdão pelas atrocidades. Não é um perdão em nome do governo do Japão, né? Mas foi um gesto assim que nós devemos salvar. Evidentemente está no Global Times, esta parte do Global Times é o editorial de opinião. Então você imagina a importância que tem isso. Eu trouxe essa matéria, é uma matéria histórica, que foi importante fazer essa longa digressão. Sem falar que 31, né, 10 anos depois, em 41, eles atacam a base de Pearl Harbor, né, e acontece tudo aquilo que aconteceu. Bem,